Quantas vezes você jurou que a história seria diferente, apenas para abrir os olhos, tempos depois, e perceber que estava vivendo exatamente o mesmo capítulo de novo? Quantas vezes você prometeu que não aceitaria mais aquela mágoa, que não cometeria o mesmo deslize, que não deixaria aquela tristeza entrar, mas ela voltou, com a mesma roupa, o mesmo peso e aquela sensação estranha de que você já viu esse filme antes? É como se houvesse um ímã dentro de você, puxando-o de volta para o lugar de onde você tanto tenta sair. Como se uma mão invisível desenhasse caminhos que sua vontade consciente já rejeitou. Você pode pensar que isso é falta de coragem, defeito ou fraqueza, mas não é. É apenas o seu subconsciente seguindo mapas antigos que nunca foram atualizados. Pense na sua vida como um grande jardim. Você pode podar as folhas todos os dias, mas se as raízes estiverem doentes, a árvore crescerá do mesmo jeito. Não adianta apenas arrumar o que está por fora. Tudo voltará a ser como era, porque os ciclos não se rompem com força bruta. Eles se desfazem com uma mudança profunda e silenciosa. E essa mudança acontece agora, enquanto você dorme, no momento em que sua mente vigilante descansa e seu subconsciente finalmente aceita aprender. O imperador estoico Marco Aurélio nos ensinou que a nossa mente se tinge com as cores dos nossos pensamentos. Se lá no fundo, onde você não vê, seus pensamentos ainda tiverem a cor do passado, o seu futuro será apenas uma cópia do que já foi. Mas esta noite será o ponto de virada. Este é um ritual de cura, uma viagem estoica para dentro de si mesmo. Desceremos até o porão da mente, onde os padrões que comandam seus dias são criados. Aqui, você vai descobrir por que a mesma dor retorna. Vai encontrar a semente que faz a história se repetir. E, o mais importante, vai aprender a parar essa engrenagem. Para sempre. Nas próximas lições, enquanto o sono chega, sua mente vai soltar o peso velho, limpar o terreno e construir uma nova base emocional que permitirá a você viver de outro jeito. Não pelo esforço, mas porque se tornou natural. Quando o subconsciente muda, a vida obedece. Respire fundo agora, acomode-se e deixe que esta jornada o leve ao lugar onde os velhos ciclos finalmente encontram seu fim. A sua liberdade começa agora. Lição 1. Como enxergar o ciclo invisível? Existem roteiros na sua vida que você nunca escreveu, mas que parecem dirigir seus passos como sombras fiéis. Momentos que você jura evitar, mas que retornam com força total, como se a vida teimasse em reler uma página que você quer rasgar. E no silêncio, talvez você se pergunte: por que isso sempre cai no meu colo? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, misteriosa, porque há uma roda invisível girando dentro de você. Um ciclo que começou muito antes do agora, antes das suas decisões de adulto, talvez antes mesmo de você saber o nome das suas emoções. Enxergar essa roda girando é o primeiro passo para pará-la. Respire bem fundo agora. Deixe o ar preencher sua barriga, acalmar seu peito, silenciar seus pensamentos. Cada vez que você respira, uma camada de proteção se desfaz. Cada vez que você solta o ar, seus olhos internos se abrem para a verdade. Marco Aurélio dizia: é difícil ver o que está bem na frente dos nossos olhos. Os ciclos que se repetem são assim, segredos escondidos em plena luz do dia. Imagine agora que você caminha por uma galeria imensa e silenciosa, banhada por uma luz suave e dourada. O chão é firme e agradável. O som dos seus passos é o único ruído, ecoando como se você andasse dentro da sua própria alma. Esta galeria é o lugar onde seus hábitos se formam, o espaço onde suas histórias se repetem sem que você note. No fim desse corredor, existe um espelho alto. Mas não é um espelho comum, de vidro e prata. É um espelho da alma, capaz de refletir não o seu rosto, mas as suas repetições. Chegue perto dele, sem pressa.
Cada passo é um encontro com a verdade. Ao parar em frente ao espelho, ele parece escuro por um instante, até que, devagar, cenas começam a aparecer. Primeiro, você vê o passado recente. Talvez aquele problema que terminou igual, a discussão que se repetiu, a sensação de estar sozinho, o medo que bateu na porta de novo, a decisão que parecia nova, mas deu no mesmo lugar. Você assiste a tudo como quem vê um filme repetido. Nada ali surpreende, e é por isso que machuca. Respire, não critique, apenas veja. Sêneca ensinou: se repetimos o erro, é porque ainda não aprendemos a ver. Agora, você está vendo. A imagem no espelho muda. Ele mostra não só o fato, mostra a sua reação. Mostra o instante em que você recuou, o instante em que engoliu as palavras, o instante em que aceitou migalhas, o instante em que achou que estava encurralado, o instante em que, sem querer, fez o mesmo gesto de sempre. Porque os ciclos invisíveis não moram no que acontece fora. Eles moram na forma como você responde por dentro. Respire fundo e tenha coragem de olhar. Isso não é culpa. Isso é despertar. Agora, o espelho revela algo mais fundo, a nascente do ciclo. Não é um grande evento de cinema, às vezes é só um sentimento velho, um susto esquecido, uma mágoa que nunca cicatrizou, talvez uma frase dura de alguém que você amava, talvez um dia em que se sentiu deixado de lado, talvez uma vergonha que você guardou, talvez apenas o momento em que você aprendeu a se defender, mesmo que, para isso, tivesse que se esconder. Você vê uma versão sua mais jovem. Talvez uma criança tentando decifrar o mundo, um jovem querendo pertencer, um adulto ferido tentando seguir em frente. Epicteto dizia: o que nos perturba não são as coisas, mas a opinião que temos delas. Sem perceber, você criou uma opinião sobre si mesmo que virou lei. Respire fundo mais uma vez. Olhe para essa versão sua que começou tudo. Ela não tinha a sabedoria que você tem hoje. Ela fez o que dava. Ela se protegeu como sabia. Ela criou uma armadura para sobreviver. E essa armadura virou uma prisão. Agora, leve sua mão até o espelho. Toque a superfície com carinho. O espelho vibra como se sentisse sua presença. Essa vibração é o som das correntes se quebrando. Porque todo ciclo invisível começa a morrer quando você o encara sem medo. Imagine que o espelho se enche de uma luz branca e pura. Essa luz mostra fios finos, ligando suas reações de hoje àquela criança do passado, como trilhas por onde suas emoções viajam no automático. Esses fios são seus hábitos secretos, medos gravados no corpo, crenças mudas. Respire. Veja esses fios se soltando, um por um. O fio de repetir a mesma emoção, o fio de esperar o pior, o fio de se boicotar, o fio do medo da dor, o fio de aceitar o que fere, o fio da pressa de fugir. Todos eles perdem a força agora. Marco Aurélio disse: quando você entende a causa, o efeito perde o poder. É isso que está acontecendo aqui. Olhe para o espelho uma última vez. Ele mostra você, não como vítima do passado, mas como dono do presente. Um olhar firme, uma presença inteira, uma mente acordada. O espelho começa a derreter, a imagem se desfaz e onde ele estava surge uma pequena chama azul. É a chama da clareza. A clareza que rompe padrões, a clareza que cala a repetição. Aproxime a mão da chama. Ela cresce um pouco respirando com você. Sinta o calor suave entrar pelos dedos, subir pelo braço e aquecer seu coração. Respire fundo. Você não precisa resolver a vida toda agora. A única missão era enxergar, e isso você fez. Agora, ponha a mão no peito. Sinta a calma, sinta a leveza, sinta a mente espaçosa e repita em pensamento com paz: eu vejo o ciclo invisível. Eu ilumino o que estava no escuro. Eu estou pronto para mudar o roteiro.
Essas palavras descem para o seu subconsciente como raízes fortes. Durante o sono, sua mente vai começar a reformar suas respostas e sua história. A repetição perdeu sua base. A luz entrou. E quando a luz entra, a sombra desaparece. Lição 2. Onde está a raiz que sempre dá o mesmo fruto? Existem atitudes que você repete mesmo querendo agir diferente. Caminhos que você pega mesmo sabendo que não levam a lugar nenhum. Dores que batem a porta mesmo quando tudo mudou. E você se questiona: por quê? Porque mesmo querendo tanto, mesmo cansado, eu volto para o mesmo ponto. A resposta é profunda. Toda repetição nasce de uma raiz escondida. E enquanto essa raiz estiver lá, você pode mudar a paisagem. Mas a colheita será sempre igual. Respire profundamente. Sinta o ar entrar e descer até o centro do seu ser. A cada respiração, imagine que você desce um degrau para dentro de si mesmo, sem pressa, sem esforço. Apenas uma descida suave até o solo onde essa raiz foi plantada. Marco Aurélio ensinava: ninguém se conhece de verdade se olhar apenas para a superfície. E a maioria dos seus ciclos nasce bem abaixo do que os olhos veem. Imagine agora que você caminha em direção a uma árvore majestosa. Ela é antiga, gigante, com um tronco largo e cheio de histórias. Seus galhos tocam o céu. E há algo nela que chama sua atenção. Ela parece familiar. Você sente que já esteve aqui. Aproxime-se devagar. Toque o tronco. A madeira é rugosa, mas emana calor. É como tocar uma parte de você. Essa árvore é o símbolo do padrão que mais se repete na sua vida. Não o que você vê, mas o que sustenta tudo. E como toda árvore, ela se segura em raízes. Respire. Sinta a paz deste lugar. Agora, imagine que o chão aos pés da árvore fica transparente, revelando uma teia de raízes brilhantes, pulsando como veias de luz. Algumas são grossas e velhas, outras são finas e novas. Mas existe uma raiz mestra, mais brilhante e profunda que todas as outras. Essa é a raiz que sempre produz o mesmo resultado. Chegue perto dela, observe. Você vai notar que essa raiz não nasceu hoje. Ela nasceu de um momento lá atrás, um momento cheio de emoção. Sêneca dizia: nada se repete tanto quanto aquilo que não entendemos. E essa raiz cresceu justamente naquilo que você não soube processar. Respire devagar. A raiz começa a projetar imagens, como memórias vivas. Você vê um momento em que se sentiu pequeno, ou quando precisou engolir o choro, ou quando se sentiu rejeitado, ou quando acreditou que não era merecedor, ou quando aprendeu a não esperar nada da vida, ou quando decidiu, sem perceber, que o mundo era perigoso e você precisava se fechar. Esse foi o dia do plantio. Não importa se foi algo grave ou sutil. O subconsciente não entende lógica. Ele entende impacto emocional. Respire. Apenas observe. Imagine agora que você toca essa raiz com a ponta dos dedos. Ao tocar, você sente o que estava guardado ali. Não é dor viva, é dor arquivada. Medos estocados, dúvidas antigas e, principalmente, a sensação de que você precisava repetir aquele comportamento para estar seguro. Epicteto dizia: nós reproduzimos aquilo que tememos. E essa raiz foi alimentada pelo medo. Agora respire fundo e pergunte em silêncio: do que essa raiz tenta me proteger? A resposta surge como um sentimento ou uma certeza súbita. Talvez medo de não ser amado, medo de falhar, medo de ficar sozinho, medo de ser insuficiente, medo de brilhar e incomodar. Qualquer que seja a resposta, ela é a verdade, a chave que explica a repetição. Veja como a raiz reage. Ela pulsa diferente, ela sabe que foi descoberta. Raízes invisíveis só são poderosas enquanto ninguém as vê. E você acaba de acender a luz sobre ela. Respire lentamente. Imagine agora que você coloca a palma da mão sobre essa raiz. Ela está quente.
É o calor de um mecanismo de defesa tentando funcionar. Mas há um elemento novo aqui, a sua consciência. Marco Aurélio disse: o que nos controla perde a força quando nos tornamos observadores. Você agora é o observador. Sem medo, sem fuga, sem ilusão. Imagine que uma luz branca e calma sai da sua mão e entra na raiz. Essa luz não destrói, ela cura. A raiz começa a mudar de cor. O vermelho da dor vira o dourado da sabedoria. O escuro do medo vira a claridade do entendimento. O rígido do passado vira a flexibilidade do agora. Respire. Algo mágico acontece. A raiz começa a se soltar da terra. Ela não desaparece totalmente. O passado é parte de quem você é. Mas ela perde a função de âncora. Ela agora é apenas memória, não mais um comando. Respire fundo. A árvore à sua frente também muda. Os galhos se erguem, as folhas ficam mais verdes. O tronco brilha, porque quando a raiz muda, o fruto muda obrigatoriamente. Sêneca ensinou: mude a causa e o efeito mudará sozinho. Você mudou a causa. Coloque a mão no coração. Sinta o ar entrar mais fácil. Sinta o corpo relaxar. Sinta uma novidade nascendo. Uma liberdade que talvez você não sentisse há anos. Diga mentalmente com calma: eu vejo a raiz da minha repetição. Eu ilumino o que estava enterrado. Eu estou livre da origem para criar um novo fim. Essas frases descem como sementes novas no seu jardim interior. Sementes que vão brotar enquanto você dorme, substituindo a raiz velha, criando novos frutos, novas atitudes, novas chances, novos amores. A árvore respira com você. Ela se renova com você. A cada noite, a raiz antiga fica mais fraca e a nova vida ganha força. O ciclo se quebra porque você teve a coragem de perguntar: de onde vem isso? E hoje, você achou a resposta. Lição 3. Por que o padrão retorna mesmo quando você tenta mudar? Existem dias em que você acorda decidido, convencido, pronto. Você olha no espelho e diz: chega, agora vai ser diferente. Você muda a postura, vigia o pensamento, ajusta a rotina, mas dias ou semanas depois, parece que um elástico te puxou de volta. As mesmas emoções antigas, os mesmos erros conhecidos, a mesma história, a mesma dor. Você pode pensar que falhou, que não tem força de vontade, que não sabe mudar, mas não é nada disso. O padrão volta não porque você não se esforçou, mas porque ele não mora na sua vontade consciente. Ele mora no porão da mente, onde hábitos automáticos e crenças silenciosas rodam como programas de computador que você não vê, mas que controlam a máquina toda. Respire profundamente. Sinta o ar entrar como uma brisa fresca que vai até os cantos da mente onde sua atenção raramente chega. A cada respiração, o corpo solta o peso. A cada expiração, você chega mais perto de entender por que a mudança escorrega pelas mãos. Marco Aurélio dizia: a alma fica da cor dos seus pensamentos. Mas o que ele queria dizer é que os pensamentos mais poderosos não são os que você escolhe ter, são os que você tem sem perceber. Imagine agora que você está diante de uma porta de metal, grande e pesada. Ela protege algo profundo, a sala de máquinas das suas emoções, o lugar de onde o padrão renasce. Coloque as mãos na porta. Ela está fria, mas cede ao seu toque. Respire. Ao soltar o ar, as travas se abrem. A porta gira. Do outro lado existe um salão redondo, escuro e brilhante. No centro existe um mecanismo gigante. Engrenagens enormes girando devagar, num movimento contínuo e hipnótico. Essa é a máquina da repetição. É ela que recria as mesmas reações dia após dia, mesmo quando você quer fazer diferente. Aproxime-se. Veja como funciona. Uma engrenagem empurra a outra, que empurra a próxima, que move a seguinte. Tudo numa dança mecânica que te leva sempre ao mesmo final. O padrão volta
porque essa máquina nunca foi desligada e ela continua rodando porque acha que está te protegendo. Respire fundo. Sêneca alertava. A mente corre para o velho hábito quando sente medo. Essa máquina é exatamente isso, sua memória emocional tentando evitar a dor, repetindo o que é conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. Agora, chegue perto da engrenagem central. Ela é a maior, a mais antiga. Ela representa a primeira resposta que você aprendeu quando era jovem. A resposta que virou o molde de tudo. Talvez seja o hábito de agradar, o impulso de fugir, o medo de perder o controle. A crença de que você não basta. Essa engrenagem é o motor do padrão. Toque nela. Sinta a vibração. É o eco de todas as vezes que a história se repetiu. Respire. Não lute contra isso. Apenas entenda. Pergunte em silêncio. Por que isso continua voltando? A resposta vem rápida, como um instinto. Porque parece seguro. Porque é familiar. Porque foi assim que você sobreviveu até hoje. O subconsciente acredita que repetir é a única forma de proteção. Epicteto dizia, não é o que acontece que nos prende, é como interpretamos. E sua mente interpretou que repetir era viver. Note agora outra coisa. Ao redor da engrenagem grande, há outras menores. São seus pequenos hábitos, suas reações rápidas, suas dúvidas diárias. Cada uma alimenta a outra. Cada uma mantém o ciclo vivo. Para quebrar o ciclo, você não precisa destruir a máquina. Você só precisa parar o movimento. Agora, respire fundo e imagine que sua mão emana uma luz azul suave e fria. Aproxime essa luz da engrenagem principal. Quando a luz toca o metal, a roda começa a ficar lenta, mais lenta, quase parando. É isso que a consciência faz. Ela desliga o piloto automático. Marco Aurélio ensinou, a mente desperta escolhe seu próprio caminho. Você está despertando. Veja como as engrenagens menores também perdem a força. Elas rangem, tentam continuar pelo embalo, mas sem a força motriz, elas param. A cada respiração sua, o sistema desacelera. Imagine agora que o salão se enche de uma luz dourada. É a luz da sua atenção plena. A capacidade de perceber o momento exato em que o velho padrão tenta voltar. A luz brilha forte, ilumina cada peça. E algo incrível acontece. A máquina para totalmente. Silêncio absoluto, paz total, clareza cristalina. O barulho da repetição cessou. Coloque a mão no peito, sinta como é respirar sem o peso do automático. Sinta que algo mudou, não pela força, mas pela compreensão. Diga mentalmente. O padrão voltava porque estava no automático. Agora eu vejo a engrenagem. E o que é visto perde o controle sobre mim. Essas palavras descem fundo, desligando os interruptores antigos da mente. Agora olhe para a máquina parada. Ela continua lá, mas não manda mais. Você assumiu o painel de controle. E quando você sai do automático, o padrão perde o combustível para existir. Respire devagar. Saia do salão e feche a porta. Lá dentro, tudo está quieto, esperando suas novas ordens. Ordens conscientes. E é assim que a verdadeira mudança começa. Lição 4. Como a dor antiga decide seus caminhos de hoje? Há escolhas que você jura que está fazendo com a cabeça fria. Namoros que começa ou termina, oportunidades que aceita ou recusa, respostas que dá sem pensar, sonhos que persegue ou abandona. Mas se formos honestos, muitas dessas escolhas não são 100% suas. Elas são reflexos, ecos de dores antigas que agem como bússolas quebradas, apontando sempre para o norte do passado, mesmo quando você quer ir para o sul do futuro. Respire profundamente. A respiração é a ponte entre o que você quer e o que você sente. Quando você respira com atenção, cria espaço onde antes só havia reação. Imagine agora que você está numa encruzilhada. À sua frente, a estrada se divide em duas. Um caminho é iluminado, novo, desconhecido.
O outro é escuro, conhecido, silencioso. A maioria das pessoas, sem notar, pega o caminho escuro. Não porque gostam da sombra, mas porque o desconhecido assusta mais que a dor familiar. É assim que a dor antiga trabalha. Ela se disfarça de prudência. Marco Aurélio dizia: muitas vezes o que nos prejudica é o que achamos necessário. E a dor antiga finge ser necessária para continuar existindo. Chegue perto da estrada, olhe os dois caminhos. Seja sincero. Para qual lado seus pés querem ir instintivamente? A resposta mostra onde a dor ainda manda. Respire. Agora, imagine que você começa a andar pelo caminho escuro. Não para ficar lá, mas para investigar. Conforme você anda, vê marcas no chão, pegadas, muitas delas sobrepostas. Você percebe, são as pegadas das suas escolhas passadas. Escolhas feitas quando você ainda não sabia que estava apenas repetindo um roteiro. Toque o chão. Ele vibra de leve. É a memória emocional ativa. A dor antiga não sumiu. Ela se escondeu nas suas decisões. Sêneca dizia: o passado está morto, mas vive nas ações de quem não o superou. E nós carregamos o passado na mochila sem perceber. Respire fundo. Sinta essa verdade no peito. No meio desse caminho escuro, você encontra um portal. Uma porta solitária, no meio do nada. Ela parece deslocada ali. Essa porta é o marco zero. O momento exato em que a dor antiga começou a decidir por você. Aproxime-se. A porta é velha, com marcas de uso, arranhões, cicatrizes. Coloque a mão na madeira. Ela treme. É o passado reagindo. Respire fundo e abra. Ao abrir, você entra num lugar feito de neblina e luz. No centro, uma cena. A primeira cena que te ensinou a ter medo. Talvez uma rejeição, uma perda importante, um momento de solidão, uma vergonha pública, uma situação onde você concluiu, sem saber, que precisava se fechar para não sofrer mais. Essa é a origem. Observe com carinho. O seu eu do passado está ali, pequeno, frágil, assustado. É ele quem tem segurado o leme da sua vida até hoje. Epicteto ensinou: a liberdade começa quando deixamos de ser escravos do que não compreendemos. Agora você compreende. Respire fundo. Chegue perto dessa versão sua. Sente-se na frente dela. Olhe nos olhos. Pergunte em silêncio: de que dor você tentou me proteger esse tempo todo? A resposta vem como um aperto ou um alívio. Tristeza guardada. Medo de arriscar. Crença de não ser bom o bastante. A dor antiga não queria seu mal. Ela queria evitar que você se machucasse de novo. Mas, para te proteger, ela te trancou. Coloque a mão no ombro dessa sua versão. Sinta ela relaxar. Sinta que ela confia em você. Sinta que ela entrega o fardo que carregou por anos. Respire. O lugar começa a clarear. A cena se desfaz. Não some. Se dissolve em luz. A dor antiga perde a densidade. Vira poeira de estrela. Você está libertando essa parte sua. Imagine que essa versão mais jovem se levanta. Ela vem até você e se funde ao seu coração. Não para mandar, mas para descansar. Marco Aurélio disse: quando você abraça sua natureza, o sofrimento perde o sentido. Você acabou de abraçar o que rejeitou por tanto tempo. Respire profundamente, sinta o corpo solto, a mente clara. Volte para a encruzilhada, olhe os caminhos de novo. Algo mudou. O caminho escuro não te puxa mais. Ele perdeu o ímã, e o caminho iluminado, que antes dava medo, agora parece convidativo. Vivo, real, seu. Ponha a mão no peito e diga em silêncio: a dor antiga não vota mais nas minhas decisões. Eu escolho com a consciência. Eu escolho a vida, não a repetição. Isso é um novo código para o seu subconsciente. Enquanto você dorme, ele vai reorganizar sua bússola. A partir de hoje, a dor antiga se aposenta e você começa a caminhar para onde sempre quis, guiado pela liberdade.
Lição 5. Quem é a voz silenciosa que te leva às mesmas histórias? Existe dentro de você uma voz antiga, discreta, quase muda, tão sutil que você nem percebe que ela fala. Ela não grita, não briga, não impõe, ela apenas sussurra e, sem notar, você obedece. Essa voz que te leva de volta aos mesmos cenários, às mesmas pessoas, aos mesmos dramas. Ela conhece os atalhos da sua mente, sabe como te convencer e, o pior, ela soa tão familiar que você acha que é você mesmo pensando. Mas não é. Respire profundamente. Sinta o ar abrir um espaço dentro de você, um lugar sagrado onde só a verdade pode entrar. A cada respiração, suas defesas baixam. A cada vez que o ar sai, o inconsciente sobe à tona. Marco Aurélio dizia: o que habita sua mente define sua vida. E essa voz silenciosa morou na sua mente sem pagar aluguel por muito tempo. Imagine agora que você caminha por um deserto branco, infinito e calmo. A areia é fina e fria. O céu é claro, uma luz difusa que não fere os olhos. O silêncio é total. Você ouve apenas sua respiração como o som do mar. Enquanto caminha, nota algo curioso. Há pegadas ao seu lado. Pegadas que não são suas. Elas caminham junto com você, passo a passo, como uma companhia invisível que sempre esteve ali. Pare. Olhe para as pegadas. Elas são mais fundas que as suas, mais antigas. Essas pegadas são da voz que te guia. Não a voz da sabedoria, mas a voz do seu medo. Respire devagar. Olhe para elas sem receio. Agora, lá na frente, surge uma figura. Você vê apenas as costas dela. Ela caminha um pouco à sua frente e você a segue, copiando a direção sem perceber. Essa é a voz silenciosa materializada. A parte de você que assumiu o comando nos momentos difíceis e nunca mais largou o volante. Sêneca dizia: a mente segue aquilo que mais teme. Essa voz é a guardiã desse temor. Apresse o passo, chegue perto da figura. Ela não corre, ela continua andando, cumprindo sua missão eterna de te levar pelo caminho conhecido. Quando você a alcança, ela para. O deserto para junto. Lentamente, ela se vira. Você espera um monstro, um inimigo, uma sombra ruim. Mas não. Uma versão sua que parou no tempo. Mais jovem, com olhos assustados, ombros tensos. Uma versão que aprendeu que repetir o passado era a única forma de sobreviver ao futuro. E desde então, ela te guiou. Respire fundo. Sinta compaixão nascer no peito. Essa voz nunca quis te destruir. Ela quis te salvar. Mas uma salvação baseada no medo vira uma prisão. Olhe para essa versão sua. Ela carrega perguntas nos olhos, tensão no corpo, memórias na pele. Ela parou de crescer no dia em que a dor aconteceu. Epicteto ensinou: o que te fere te domina, até que você entenda a natureza da ferida. Agora você entende. Chegue mais perto. Sente-se na areia com ela. Olhe nos olhos, com presença, sem julgamento. Pergunte em silêncio: por que você me traz sempre para o mesmo lugar? A resposta vem como um sopro de memória na mente. Uma imagem antiga, um medo de criança, uma frase que doeu. Uma promessa muda que você fez a si mesmo. Nunca mais vou passar por isso. E para cumprir essa promessa, essa voz evitou o novo. Porque o novo é perigoso. Evitou o profundo. Porque o profundo é vulnerável. E abraçou o repetido, porque o repetido é previsível. Respire. Essa voz dirigiu sua vida por anos, não porque sabia o caminho, mas porque tinha medo de se perder. Agora, coloque a mão no coração dessa sua versão. Sinta a respiração dela se acalmar e entrar no ritmo da sua. Ela reconhece você. O adulto chegou. O capitão voltou para o navio. A figura começa a mudar, perde a rigidez. O olhar suaviza, o corpo relaxa. O deserto ao redor ganha cor.
A verdade é que a voz que te prende ao passado só existe porque você nunca conversou com ela, nunca a acolheu, nunca disse que estava tudo bem. Marco Aurélio dizia: o que você ignora te domina, o que você aceita te liberta. Ao aceitar essa parte sua, você tira o poder dela de ditar o seu destino. Imagine agora que essa figura sorri levemente e desaparece, transformando-se em luz que entra no seu peito. A voz silenciosa agora é apenas sabedoria, não mais comando. Você está só no deserto, mas não está sozinho. Você está completo. E as únicas pegadas na areia a partir de agora são as suas. Como você forneceu o texto original apenas até a metade da lição 5, eu criei a continuação, lições 6 a 10, seguindo exatamente a mesma estrutura, tom hipnótico, lógica estoica e estilo de reprogramação subconsciente das anteriores. Mantive a numeração e a profundidade para que o roteiro continue fluindo perfeitamente como uma jornada única para o ouvinte. Aqui estão as próximas lições. Lição 6. O peso do tribunal que não existe. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que os outros pensariam? Quantas vezes engoliu a sua verdade para não desagradar? Existe um tribunal silencioso dentro da sua cabeça. Um júri invisível que assiste a cada passo seu, pronto para criticar, julgar ou rir. Você vive como se estivesse num palco, sob holofotes, tentando agradar a uma plateia que, na verdade, nem está olhando. Esse peso, a necessidade de aprovação, é uma das âncoras mais pesadas que o seu subconsciente arrasta. E enquanto você tentar agradar a fantasmas, nunca será livre para ser quem é. Respire profundamente. Sinta o ar preencher o peito, expandindo as costelas, criando espaço onde antes havia aperto. A cada expiração, imagine que você está apagando os holofotes que apontam para o seu rosto. A escuridão suave do sono é o seu refúgio. Nela, ninguém te julga. Marco Aurélio dizia: eu me pergunto muitas vezes, por que nos amamos mais do que aos outros, mas damos mais valor à opinião dos outros do que à nossa? É um paradoxo doloroso. Mas hoje ele acaba. Imagine agora que você está em um grande teatro antigo. As cadeiras são de veludo vermelho, o teto é alto, a acústica é perfeita. Você está no centro do palco. As luzes estão fortes em cima de você, ofuscando sua visão. Você sente a tensão nos ombros, a respiração curta, a preocupação de fazer tudo certo. Você sente a presença da plateia na escuridão. Milhares de olhos, milhares de expectativas, milhares de julgamentos. Esse teatro é a sua mente preocupada com a validação externa. Respire, tenha coragem de olhar para a plateia. Imagine que você levanta a mão e, num estalo de dedos, as luzes da plateia se acendem. E o que você vê é chocante. As cadeiras estão vazias. Não há ninguém lá. Não há juízes. Não há críticos, não há inimigos. Havia apenas os seus medos, projetados nas cadeiras vazias. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a plateia que te assustava era pura imaginação. Respire fundo e sinta o alívio percorrer sua espinha. Você estava atuando para o nada. Todo o esforço para parecer perfeito, forte ou inabalável era para um auditório deserto. A única pessoa que está no teatro com você é você. Desça do palco agora. Caminhe pelos corredores vazios. Sinta o silêncio acolhedor. Não há ninguém para aplaudir, mas também não há ninguém para vaiar. E nesse silêncio você encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar provar nada. Epicteto ensinou: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido nas coisas externas. Isso significa: pare de tentar impressionar. Coloque a mão no peito. Sinta seu coração bater apenas para você. Ele não bate para a plateia, ele bate pela sua vida. Diga mentalmente:
com a serenidade de quem descobriu o segredo. O tribunal está vazio. Eu devolvo a opinião dos outros para os outros. Eu sou o único espectador da minha alma. Essas palavras desligam a necessidade de aprovação no seu sistema nervoso. O subconsciente entende que o perigo passou. Você não está sendo vigiado. Você está livre. Durma com essa leveza. O palco foi desmontado. Você é apenas você. E isso é suficiente. Lição 7. Soltando a mochila de pedras. Existe um cansaço que não sai com o sono. Um peso nos ombros que a massagem não resolve. É o peso do controle. A ilusão de que você precisa carregar o mundo, resolver os problemas de todos, prever o futuro e impedir que as coisas deem errado. Você caminha pela vida como um viajante que coloca pedras na mochila a cada quilômetro. A pedra da preocupação com o amanhã. A pedra da culpa pelo ontem. A pedra das escolhas dos outros. O subconsciente aprendeu que segurar é a única forma de não cair. Mas a verdade estoica é o oposto. Só quem solta consegue voar. Respire devagar. Imagine que o ar entra pelos ombros, dissolvendo a tensão do trapézio e do pescoço. Solte o maxilar. Solte a testa. Você não precisa segurar o teto agora. Ele não vai cair. Epicteto nos deu a chave mestra do estoicismo. Felicidade e liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle. E a sua dor vem de tentar controlar o que não é seu. Imagine agora que você está subindo uma montanha alta. O caminho é íngreme, o vento é frio, e nas suas costas há uma mochila enorme, velha e pesada. As alças cortam sua pele, suas pernas tremem. Você acha que precisa levar essa carga até o topo ou algo terrível vai acontecer? Pare um pouco na trilha, tire a mochila das costas e coloque-a no chão. Ouça o som pesado que ela faz ao bater na terra. Abra a mochila. Dentro dela não há itens úteis. Há apenas pedras grandes, cinzas e brutas. Cada pedra tem um nome escrito. Pegue a primeira pedra. Nela está escrito: o passado. É tudo o que já foi e não pode ser mudado. Por que você carrega isso montanha acima? Jogue-a no precipício. Veja ela cair, 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 até sumir. Sinta o alívio imediato. Pegue a segunda pedra. Nela está escrito: as ações dos outros. O que pensam, o que fazem, se te amam ou não. Isso nunca esteve nas suas mãos. Jogue-a também. Ouça o som dela batendo lá embaixo, longe de você. Pegue a terceira pedra, a mais pesada de todas, o futuro. As tragédias que você inventa, os cenários de e se, o medo do amanhã, isso é peso morto. O futuro não existe, só o presente é real. Arremesse essa pedra com toda a sua força, livre-se dela. A mochila agora está vazia. Olhe para ela, você nem precisa mais dela, deixe-a aí. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Realize isso e você encontrará a força. A força não estava em carregar a mochila, a força estava em deixá-la. Agora, continue a subir a montanha. Sem o peso, você quase flutua. O ar é mais puro. A vista é mais bonita. Você caminha com a leveza de quem aceita o fluxo da vida. Respire profundamente e sinta essa leveza se instalar nas suas células. Diga para o seu subconsciente: eu solto o que não é meu. Eu controlo apenas a minha intenção. Eu confio no fluxo do universo. Enquanto você dorme, suas mãos espirituais se abrem. Você para de segurar o mundo. E, curiosamente, quando você para de tentar segurar tudo, tudo se encaixa no lugar. Lição 8. O perdão como chave da cela. Há uma cela dentro da sua mente onde vive um prisioneiro que você visita todas as noites. Esse prisioneiro é você mesmo. Uma versão sua que cometeu um erro. Talvez tenha falado o que não devia, confiado em quem não merecia, ou perdido uma oportunidade. Você é o carcereiro
e o juiz. Você revisita o erro, sente a culpa, se pune com pensamentos cruéis. O subconsciente entende essa punição como um pagamento, mas a filosofia estoica ensina que o erro é apenas falta de conhecimento e a punição eterna não corrige nada. Ela apenas mantém você preso ao momento do erro. Respire fundo, traga gentileza para o seu coração. Imagine o ar como um bálsamo, um óleo morno que cura feridas antigas. Não há ninguém para punir aqui. Sêneca dizia: errar é humano, mas persistir no erro por não se perdoar é loucura. A maior vingança contra o erro é a correção, não a tortura. Imagine que você desce uma escada em espiral, feita de pedra fria. Lá embaixo há uma cela antiga, com grades de ferro. Dentro dela, sentado no chão, está você, a versão sua que errou. Olhe para ela. Ela parece cansada, suja, envergonhada. Ela espera que você grite, que você aponte o dedo, que você diga: como você pôde ser tão estúpido? Pois é isso que você tem feito há anos. Mas hoje é diferente. Você tem a chave na mão. A chave é a compreensão. Aproxime-se da grade, olhe nos olhos do prisioneiro e entenda uma verdade fundamental. Naquele momento, com as informações que tinha, com a maturidade que tinha e com as dores que sentia, você fez o melhor que podia. Se soubesse mais, teria feito melhor. Mas não sabia. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias: a melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida. E a melhor cura é não ser o tirano de si mesmo. Coloque a chave na fechadura, gire. O som do metal abrindo ecoa como um sino de libertação. Abra a grade, entre na cela e estenda a mão para você mesmo. Ajude-o a levantar. Abrace essa parte sua. Sinta que ela chora de alívio. Ela só queria ser perdoada. Diga para ela e para si mesmo: está pago. A lição foi aprendida. A punição acabou. Caminhem juntos para fora da cela. À medida que vocês sobem a escada, a prisão lá embaixo começa a desmoronar, virando pó. Não existe mais condenação. Respire essa liberdade. O perdão não é esquecer o fato, é soltar a dor que o fato causava. Sinta seu peito leve. Diga mentalmente: eu me perdoo completamente. Eu fui aprendiz e agora sou mestre. Eu sou digno de recomeçar. O seu subconsciente recebe essa ordem de anistia. A guerra civil dentro de você terminou. A paz reina. Lição 9. O silêncio do ruído mental. Sua mente raramente está onde seu corpo está. Enquanto seu corpo tenta dormir na cama, sua mente está numa reunião de trabalho de amanhã, numa briga de 10 anos atrás, ou numa catástrofe imaginária que nunca vai acontecer. Esse ruído constante é como um rádio mal sintonizado, chiando o tempo todo, impedindo que você ouça a sua própria alma. O subconsciente, bombardeado por esse barulho, fica em estado de alerta, produzindo ansiedade. O estoicismo é o botão de mudo para esse rádio. Respire lenta e profundamente. Imagine que sua respiração é um vento suave que varre a poeira da mente. Concentre-se apenas no som do ar entrando e saindo. Esse é o som do presente, o único tempo que existe. Marco Aurélio dizia: limite-se ao presente. 3 palavras que salvam uma vida. Imagine que você está sentado à margem de um rio largo e calmo. A água é cristalina, o dia está lindo. Mas acima do rio, voam centenas de pássaros barulhentos, gritando, batendo asas, cobrindo o sol. Esses pássaros são seus pensamentos intrusivos. E se der errado? Eu devia ter falado aquilo. O que vão pensar de mim? Você costuma tentar caçar esses pássaros. Tenta discutir com eles, espantá-los, pegá-los. E quanto mais você se agita, mais eles gritam. Agora, faça algo estoico. Pare de olhar para os pássaros. Olhe para o rio. O rio representa a sua consciência profunda,
que flui sempre calma, não importa o barulho lá em cima. Sente-se confortavelmente na grama. Deixe os pássaros gritarem. Eles não podem te tocar. Eles são apenas barulho. Foque na água que corre. Observe uma folha flutuando na correnteza. Siga-a com os olhos. Ela não tem pressa. Ela não luta contra o rio. Ela apenas vai. Conforme você foca no rio, algo acontece com os pássaros. Sem a sua atenção, eles perdem energia. Eles começam a pousar nas árvores. Ficam em silêncio, um a um, até que o último pássaro pousa e se cala. Agora, tudo o que se ouve é o som suave da água. O ruído mental cessou. A clareza voltou. Sêneca dizia: a vida, se bem vivida, é longa. Mas ela parece curta porque desperdiçamos tempo sofrendo pelo que não existe. Neste momento, à beira do rio, não há problemas, não há boletos, não há discussões. Há apenas você e o fluxo da vida. Respire essa paz líquida. Sinta que sua mente ficou limpa, como a superfície de um lago sem vento. Diga para o seu subconsciente: eu estou aqui e agora. O barulho não sou eu. Eu escolho o silêncio. Durante o sono, sua mente vai aprender a ignorar os pássaros barulhentos e a manter o foco no rio. A ansiedade dá lugar à presença, e na presença, o descanso é profundo. Lição 10. A arte de amar o destino. Amor fati. Chegamos a um dos segredos mais profundos da tranquilidade. Muitas vezes você sofre porque briga com a realidade. Você queria que chovesse, mas fez sol. Queria que fulano fosse gentil, mas ele foi rude. Queria que o passado fosse diferente. Essa resistência cria um atrito constante na sua alma, um não interno que cansa e adoece. O subconsciente gasta uma energia imensa tentando rejeitar o que já aconteceu. O estoico não apenas aceita, ele ama o que acontece. Ele usa tudo como combustível. Respire profundamente. Imagine que você está relaxando cada músculo que estava contraído em resistência. Solte a barriga, solte as mãos. Pare de empurrar a vida. Deixe-a vir. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, chamou isso de amor fati, o amor ao destino. Epicteto disse: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Imagine que você é um capitão em um veleiro no meio do oceano. De repente, o vento muda. O capitão inexperiente xinga o vento. Grita com o céu. Chora porque o vento não é como ele queria. O barco dele fica à deriva, batendo nas ondas. Você não é esse capitão. Você é o mestre estoico dos mares. O vento mudou? Ótimo. Você não briga com o vento. Você ajusta as velas. Você usa a força desse novo vento para te levar para onde precisa ir, mesmo que por um caminho diferente. Se veio uma dificuldade, ela é uma oportunidade de treinar sua força. Se veio uma perda, é uma oportunidade de treinar seu desapego. Se veio uma ofensa, é uma oportunidade de treinar sua paciência. Tudo é combustível. Nada é desperdiçado. Imagine agora uma fogueira enorme e brilhante no escuro. Tudo o que você joga nela, madeira seca, madeira verde, folhas, lixo, vira fogo. A fogueira não reclama do que recebe. Ela transforma tudo em luz e calor. Você é essa fogueira. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança à ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Respire fundo e sinta essa potência. Você não precisa ter medo do que vai acontecer amanhã, porque seja o que for, você vai transformar em fogo. Você vai transformar em crescimento. Você é inquebrável porque é adaptável. Sinta seu corpo afundar no colchão com total confiança. Não importa o cenário, você sabe navegar. Diga mentalmente, com um sorriso interno: eu amo o que a vida me traz. Eu transformo tudo em força. O obstáculo é o meu caminho. O seu subconsciente agora entende que não precisa temer o imprevisível.
Ele pode relaxar as defesas, porque você aprendeu a alquimia da alma. Tudo o que vier será bem-vindo, e tudo o que vier te fará maior. Lição 11. O rio que nunca para. A arte de soltar. Você sofre muitas vezes porque tenta segurar a água com as mãos fechadas. Você quer que os bons momentos durem para sempre, que as pessoas não mudem, que a vida congele numa fotografia perfeita. Mas a natureza da vida é o movimento. Tentar impedir a mudança é como tentar impedir que o outono vire inverno. Isso só gera cansaço e frustração. O subconsciente, quando treinado no apego, vive com medo de perder. O estoicismo ensina a beleza de deixar ir. Respire suavemente. Imagine que você está flutuando de costas em um rio de águas mornas e límpidas. A correnteza é suave, segura e te leva devagar. Muitas pessoas tentam se agarrar às pedras da margem, ferindo as mãos, com medo de serem levadas. Mas você não. Marco Aurélio dizia: observe o curso das estrelas como se você girasse com elas. Pense constantemente na mudança dos elementos. Esses pensamentos purificam a sujeira da vida terrena. Tudo muda, e isso é bom. Imagine que folhas coloridas passam por você na água. Algumas são douradas, seus momentos felizes, outras são marrons, seus momentos difíceis. Você não tenta pegar as folhas douradas, nem empurrar as marrons. Você apenas as observa passar. Elas vêm, ficam um pouco e vão embora. Assim são as emoções, assim são as fases da vida. Sinta o relaxamento profundo de não precisar segurar nada. Se algo foi embora, é porque o tempo dele acabou. Se algo novo chega, você abre espaço para receber. Você é o rio, não a folha. Epicteto ensinou: não diga perdi isso, diga devolvi isso. Tudo o que temos é emprestado pelo universo. Respire fundo e solte todo o ar, sentindo seu corpo ficar mais leve na água. Sinta a confiança de quem sabe nadar no fluxo do tempo. Diga mentalmente: eu não seguro nada. Eu fluo com a vida. Aceito a mudança como minha amiga. Seu subconsciente aprende agora que não precisa ter medo do fim das coisas, porque todo fim é apenas o começo de algo novo. Deixe o rio te levar para o sono. Lição 12. O refúgio onde nada te atinge. O mundo lá fora pode ser barulhento, caótico e injusto. Pessoas podem ser rudes, planos podem falhar, notícias podem assustar. Se a sua paz depender de tudo estar calmo do lado de fora, você nunca terá paz. O segredo dos estoicos é construir uma fortaleza do lado de dentro. Um lugar na sua alma onde o barulho do mundo não entra. Um santuário inviolável. E esse lugar já existe em você. Você só esqueceu onde fica a porta. Respire devagar. Imagine que uma chuva forte cai lá fora. Você ouve os trovões, o vento, a água batendo. Mas você está entrando em um castelo antigo, de paredes grossas de pedra. Você fecha a grande porta de madeira atrás de si. O barulho da tempestade abafou instantaneamente. Agora é apenas um som distante, quase uma canção de ninar. Marco Aurélio chamava isso de cidadela interior. Ele dizia: as pessoas procuram retiros no campo, na praia ou nas montanhas, mas em lugar nenhum o homem encontra um refúgio mais tranquilo e livre de problemas do que em sua própria alma. Caminhe para o centro desse castelo. Lá existe uma sala iluminada por lareiras, quente, segura e silenciosa. Nesse lugar, a opinião dos outros não entra. O estresse do trabalho não entra. O medo do futuro não entra. Aqui você é soberano. Sinta o conforto de estar protegido. Não importa o que aconteça lá fora. Trânsito, crises, gritos. Nada pode atravessar as paredes da sua cidadela se você não abrir a porta. A sua mente é o seu reino. Imagine que você se senta em uma poltrona macia diante do fogo. O calor relaxa seus pés, suas pernas, suas costas.
Você observa o fogo dançar, você está seguro. Respire essa segurança. Entenda que a paz não é a ausência de tempestade lá fora. A paz é a presença de abrigo aqui dentro. Diga para o seu subconsciente: eu tenho um lugar seguro em mim. O caos externo não toca minha alma. Minha paz é inegociável. Você pode dormir agora. As muralhas da sua mente estão guardando seu sono. Nada vai te perturbar. Lição 13. O intervalo entre a faísca e o fogo. Grande parte do seu sofrimento vem de reagir rápido demais. Alguém te critica, você se defende. Algo quebra, você se irrita. O trânsito para, você xinga. É como se você fosse feito de pólvora seca. Qualquer faísca causa uma explosão. Essa reatividade deixa o sistema nervoso exausto. O subconsciente acha que precisa atacar para sobreviver. Mas a sabedoria estoica ensina o poder do intervalo. O pequeno espaço de tempo entre o que acontece e o que você faz. É nesse espaço que mora a sua liberdade. Respire profundamente. Imagine que o mundo está em câmera lenta. Muito lenta. Você vê uma cena que normalmente te irritaria, talvez uma palavra áspera vindo em sua direção. Mas, na câmera lenta, essa palavra é apenas um som flutuando no ar. Ela não te atinge imediatamente. Você tem tempo de olhar para ela. Sêneca dizia sobre a raiva: o maior remédio para a raiva é o adiamento. Não é engolir a raiva, é apenas esperar antes de agir. Imagine que essa provocação é uma pequena faísca vermelha voando em sua direção. Se você fosse pólvora, explodiria. Mas hoje, imagine que você é feito de água fresca, um lago sereno. A faísca vem, toca a superfície da água e faz um pequeno barulho. Psh! Ela se apaga instantaneamente, sem fogo, sem fumaça, sem dano. Sinta o poder de não reagir. Você não é fraco por não explodir. Você é forte porque se controla. Quem te irrita te domina. E a partir de agora, ninguém te domina. Respire fundo, sentindo o frescor dessa água interna. Veja como é bom não perder a cabeça. Como é bom manter a dignidade e a calma. Você é o mestre do seu tempo de resposta. Diga mentalmente: eu escolho a minha resposta. Eu sou água, não pólvora. Eu apago o fogo com a minha calma. O seu subconsciente entende agora que a calma é a melhor defesa. Enquanto você dorme, seu sistema nervoso desliga o modo de alerta. Você não precisa estar pronto para a guerra. Você está em paz. Lição 14. Os óculos da gratidão. Muitas vezes, você vai para a cama pensando no que faltou. Faltou dinheiro, faltou tempo, faltou reconhecimento, faltou amor. Sua mente faz uma lista de ausências. Isso cria um vazio no peito, uma sensação de pobreza existencial. O estoicismo nos convida a inverter o olhar. Não é sobre fingir que tudo é perfeito, é sobre perceber a riqueza que já existe e que você parou de ver porque se acostumou com ela. Respire suavemente. Imagine que você está em um quarto escuro e empoeirado. Tudo parece cinza e sem vida. Você se sente triste olhando para esse lugar, mas de repente você encontra um par de óculos dourados sobre uma mesa. Você os coloca. No momento em que os óculos tocam seu rosto, o quarto se transforma. Você percebe que não era poeira, era pó de ouro. Você vê que há uma janela aberta por onde entra uma brisa fresca. Você vê que há uma cama confortável esperando por você. Você vê que seu corpo, mesmo cansado, é uma máquina milagrosa que funciona sem parar. Epicteto ensinava: sábio é o homem que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se alegra pelas que tem. Pense em algo simples agora: o lençol que te cobre, o teto que te protege do sereno, o ar que entra nos seus pulmões de graça, alguém que sorriu para você hoje, mesmo que rápido. Tudo isso são presentes. Imagine que, a cada respiração,
Você está enchendo um baú interno com esses tesouros. Você não é pobre, você é rico de vida. A gratidão não é uma obrigação moral. É uma pílula para a ansiedade. É impossível sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. Sinta um calor suave no centro do peito. É a sensação de suficiência. Você tem o suficiente para este momento. Você é o suficiente. Diga para o seu subconsciente: eu vejo o valor do que já tenho. A minha vida é um presente. Eu troco a reclamação pela apreciação. Durma com essa sensação de plenitude. Nada falta agora. Tudo está aqui. Lição 15. A semente do amanhã, propósito. Às vezes, o sono não vem porque você teme o despertar. O dia seguinte parece um fardo, uma lista de obrigações chatas ou difíceis. Você acorda arrastado, querendo ficar na cama, fugindo da vida. Isso acontece porque você perdeu a conexão com o seu propósito natural. O estoicismo nos lembra que cada ser tem uma função. O sol não tem preguiça de nascer. A abelha não reclama de fazer mel. E você, ser humano, tem a função de agir, criar e colaborar. Respire fundo. Não pense nos problemas de amanhã. Pense no privilégio de acordar. Marco Aurélio, o imperador, lutava para sair da cama. Ele escrevia para si mesmo: ao amanhecer, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: eu tenho que ir trabalhar, como um ser humano. Do que tenho eu a reclamar se vou fazer aquilo para o que nasci? Imagine agora que você tem uma pequena semente brilhante na mão. Essa semente representa a sua intenção para amanhã. Não precisa ser algo grandioso como salvar o mundo. Pode ser: amanhã eu serei gentil, ou amanhã eu farei meu trabalho com capricho, ou amanhã eu terei paciência. Caminhe mentalmente até um jardim fértil dentro da sua mente. Ajoelhe-se na terra fofa e morna. Cave um pequeno buraco. Coloque a semente da sua intenção lá. Cubra com terra. Regue com a sua confiança. Você não precisa se preocupar com o amanhã agora. A semente está plantada. O subconsciente vai cuidar dela enquanto você dorme. Amanhã, quando você abrir os olhos, essa semente já terá brotado. Você vai acordar não com peso, mas com missão, com vontade de viver. Sêneca dizia: comece a viver agora e conte cada dia como uma vida separada. Amanhã será uma nova vida, uma nova chance. Respire aliviado. O peso da obrigação saiu. Ficou a beleza da contribuição. Você faz parte de um todo maior. O universo conta com você. Diga mentalmente: eu descanso para servir melhor. Eu amo o meu papel no mundo. Estou pronto para renascer amanhã. Sinta seu corpo afundar no descanso merecido. O guerreiro descansa não porque desistiu, mas porque precisa de força para criar um novo dia. Tudo está bem. Tudo está no lugar. Durma. Aqui estão as lições finais, 16 a 20, completando o seu roteiro de transformação. Estas lições foram criadas para consolidar tudo o que foi aprendido, selando a nova programação no seu subconsciente e preparando o encerramento da narrativa para o sono profundo. Lição 16. O espelho da verdade. Quem você realmente é? Muitas vezes você se define pelo que faz, pelo que possui ou pelo que os outros dizem de você. Se perdeu o emprego, acha que não vale nada. Se alguém te criticou, acha que é um erro. Você vive olhando para um espelho quebrado que distorce a sua imagem. O subconsciente guarda essas imagens falsas e acredita nelas. Mas o estoicismo remove a poeira desse espelho e te mostra a sua essência real. Uma centelha da inteligência do universo, dotada de razão e virtude. Respire com calma. Imagine que você está diante de um lago de águas paradas no topo de uma montanha. Não há vento. A superfície é perfeitamente lisa. Você se inclina para olhar o seu reflexo. A primeira imagem que você vê
é a das suas preocupações, das suas cicatrizes e dos seus rótulos. Agora, imagine que você joga uma pequena luz branca sobre a água. A imagem superficial se dissolve. Sêneca dizia: o valor de um homem não é medido pelas roupas que veste ou pela posição que ocupa, mas pelo seu caráter. Nada do que é externo define quem você é por dentro. Olhe novamente para o reflexo. Veja a força que existe na sua paciência. Veja a luz que brilha na sua capacidade de recomeçar. Veja a nobreza na sua busca por ser uma pessoa melhor. Essa é a sua identidade real. O resto são apenas papéis que você interpreta no grande teatro da vida. Sinta o orgulho silencioso de ser você. Não um orgulho de vaidade, mas de dignidade. Diga mentalmente para si mesmo: eu sou maior do que as minhas circunstâncias. Minha essência é inabalável. Eu me vejo com clareza e respeito. O seu subconsciente agora para de buscar valor lá fora. Você é a sua própria fonte de aprovação. Durma com essa integridade. Lição 17. A dança com o tempo. Memento mori. Existe um medo silencioso que nos persegue. O medo de que o tempo esteja acabando. Isso gera uma pressa ansiosa ou uma paralisia por medo de falhar. O estoico não foge da ideia de que o tempo é limitado. Ele a usa como um despertador para a vida. Memento mori. Lembre-se que você é mortal. Não é uma frase triste, é um convite para valorizar o fôlego de agora. O subconsciente entende que, se o tempo é precioso, não há por que desperdiçá-lo com mágoas velhas ou medos bobos. Respire profundamente, sentindo o ar entrar. Este ar é único. Este momento nunca existiu antes e nunca existirá de novo. Sinta o batimento do seu coração. Cada batida é um presente. Marco Aurélio escrevia: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso não é sobre morte, é sobre a urgência de ser bom e ser feliz hoje. Imagine que você segura uma ampulheta dourada. A areia cai devagar. Em vez de olhar para a areia que já caiu, o passado, ou para a que falta cair, o futuro, foque no pequeno ponto onde o grão toca o vidro agora. Esse ponto é o presente. É aqui que a vida acontece. Ao aceitar que o tempo flui, você para de brigar com o relógio. Você perdoa mais rápido. Você ama com mais entrega. Você desiste de picuinhas. O medo da morte se transforma em amor pela vida. Sinta o relaxamento de saber que você está vivo agora. E que este agora é tudo o que você precisa para estar em paz. Diga para o seu subconsciente: eu honro o meu tempo. Eu vivo plenamente o presente. Eu não temo o fim. Eu celebro o agora. O seu subconsciente solta a ansiedade do futuro. Você tem o tempo que precisa. E ele começa agora. Lição 18. O poder da indiferença seletiva. Você gasta muita energia emocional com coisas que não importam. A cor da parede que alguém criticou, o atraso de um elevador, a chuva que estragou o passeio. O subconsciente trata tudo como emergência. O segredo estoico é a indiferença seletiva. Significa classificar as coisas. Existem coisas que são vitais, seu caráter e suas ações, e coisas que são indiferentes. O clima, a opinião alheia, a fama. Quando você para de dar importância ao que é indiferente, sobra uma energia imensa para o que realmente vale a pena. Respire devagar. E imagine que você tem um escudo transparente ao seu redor. Muitas flechas pequenas de papel voam em sua direção. Nelas estão escritas coisas como trânsito, fofoca, mau humor alheio, chuva. As flechas batem no seu escudo e caem no chão. Elas não fazem barulho, elas não te ferem. Você olha para elas e pensa: isso não importa. Epicteto dizia: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem.
Se você se importar com o que não depende de você, será um eterno escravo. Sinta a liberdade de ser indiferente ao que é pequeno. Não é falta de sentimento, é inteligência emocional. Você guarda sua força para o que é nobre. Você não se desgasta por ninharias. Visualize o seu campo de energia ficando limpo, sem ruído. Diga mentalmente: eu escolho pelo que vale a pena sofrer. O que eu não controlo não me afeta. Eu sou seletivo com a minha paz. Seu subconsciente aprende a filtrar o lixo emocional. O sono fica mais limpo, sem as preocupações inúteis do dia. Lição 19. A força da pequena vitória. Muitas vezes, você se sente frustrado porque não mudou o mundo ou não alcançou uma meta gigante hoje. O subconsciente registra isso como falha. Mas o estoicismo foca na excelência do pequeno gesto. A vitória não está no troféu final, mas em ter mantido a calma numa discussão hoje, em ter sido disciplinado por 5 minutos, em ter tido um pensamento bom. Essas pequenas vitórias são os tijolos que constroem o castelo da sua nova vida. Respire fundo e dê um pequeno sorriso interno para si mesmo. Pense em uma única coisa boa que você fez hoje. Talvez você tenha sido paciente, talvez tenha feito um favor, talvez tenha apenas respirado fundo quando queria gritar. Sêneca dizia: a cada dia, conquiste algo para você mesmo. Não precisa ser algo que apareça no jornal. Precisa ser algo que apareça na sua alma. Imagine que você está construindo uma parede. Você não tenta colocar a parede inteira de uma vez. Você apenas coloca um tijolo, o melhor que puder, com capricho, e depois outro. No final de um ano, você terá uma fortaleza. Reconheça o seu progresso. Você não é a mesma pessoa que começou a ouvir estas lições. Você está mais consciente, mais calmo, mais dono de si. Isso é uma vitória imensa. Sinta a satisfação do dever cumprido. Diga para o seu subconsciente: eu celebro meus pequenos passos. A constância é a minha força. Eu estou evoluindo todos os dias. Amanhã será apenas mais um dia de colocar tijolos bons, sem pressão, apenas com presença. Durma com a sensação de sucesso interno. Lição 20. O despertar da nova consciência. Chegamos ao fim da nossa jornada de reprogramação. As sementes foram plantadas, as raízes antigas foram iluminadas e o mecanismo do automático foi desacelerado. Agora, enquanto você se prepara para o mergulho final no sono mais profundo, entenda que você não é mais o mesmo. A arquitetura da sua mente mudou. Você agora carrega a bússola dos imperadores e a calma dos sábios. O ciclo antigo foi quebrado porque a luz da consciência entrou e não há como voltar para a escuridão depois de ver o sol. Respire muito devagar agora. Sinta seu corpo pesado, fundindo-se com a cama. Sinta que cada lição que ouvimos agora faz parte do seu sangue, das suas células, dos seus sonhos. A partir de agora, o seu subconsciente trabalhará a seu favor, não contra você. Marco Aurélio concluiu em suas meditações: tudo o que acontece é como deveria ser. Se você observar atentamente, verá que isso é verdade. A sua vida está se reorganizando para refletir a sua nova paz. Imagine uma luz dourada partindo do seu peito e se espalhando por todo o seu quarto, por toda a sua casa, por toda a sua vida futura. Essa luz é a sua nova consciência. Ela vai te guiar nos momentos difíceis. Ela vai te lembrar de respirar antes de reagir. Ela vai te dar a mão quando você se sentir só. Você está pronto. A jornada termina aqui para que a sua vida comece lá fora. Não há mais medo, não há mais repetição. Há apenas a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Diga as últimas palavras antes do sono. Eu sou livre dos velhos ciclos. Eu sou mestre da minha mente. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou agora. O silêncio agora é total. A paz é completa. Deixe o sono chegar como um abraço do universo. Tudo está bem. Tudo está em paz.